terráqueos! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Eu sou Vanessa Marceniuk, engenheira agrônoma do projeto Oásis Coretuba, e hoje eu estou aqui para falar de solo. Por onde será que a gente vai começar essa odisseia? Talvez pela pergunta que eu mais recebo, que é: qual o melhor solo para o cultivo? Vamos pensar um pouquinho, porque essa pergunta não é simples de ser respondida, né? Mas vamos pensar juntos, ok? Qual será a nossa definição de solo? O que a gente pensa que é o solo? Terra é a mesma coisa? E aí? O que vem à tua cabeça quando se pensa solo? Então, por definição, agronomicamente ou cientificamente, até geograficamente, a gente fala que solo é o que cobre a superfície da crosta terrestre, ok? E ele pode ser classificado em arenoso, argiloso. Existem vários tipos de solo conforme a sua rocha de formação, né? E também o local, né? E tudo que o cerca. O tempo, né? As chuvas, várias coisas. E tá, a gente já definiu o que é solo. Mas o solo é só uma coisa? Ele só tem uma camada, será? Então, também agronomicamente, a gente costuma colocar que as camadas do solo são os horizontes, ok? O primeiro horizonte costuma ser o horizonte orgânico. Imagine uma floresta, por exemplo. Folhas secas, umidade, às vezes bem sombreado, macro e micro-organismos. A gente dá uma cavadinha ali, tem formiga, tem minhoca e tem muita vida microscópica que a gente não consegue enxergar, né? Esse seria o primeiro horizonte. Em seguida, viria uma camada que pode ser fofa ou pode ser um pouco mais compactada, depende, né? Que a gente chamaria de horizonte A. Então, depois viria o horizonte B, horizonte C, né? E o D ou a rocha. Mas isso não é para todo tipo de solo, né? Existem solos que têm horizonte OA e já tem rocha, por exemplo, né? Então, a formação, né, de solo no nosso planeta Terra é bem abrangente. Existem muitos tipos de solo diferentes. Na agricultura convencional, que a gente vê por aí, né, das grandes monoculturas, por exemplo, de soja, de milho, o solo ele é visto apenas como um substrato, ou seja, ele é inerte, né? Então, não são levadas muitas coisas em consideração em relação a esse substrato. Acredita-se que tem que colocar adubo químico, né? E ele precisa de muitas coisas para poder ser a base para o cultivo de plantas, né? Não leva-se em conta a aptidão desse solo, como ele foi formado, né? O que leva-se em conta algumas vezes é a questão climática para que as plantas se desenvolvam. Já dentro das agriculturas regenerativas, leva-se em conta muitas questões porque o solo é considerado um ser vivo, o corpo vivo do nosso planeta Terra. Então, a gente vai considerar sim a aptidão desse solo. O que será que esse solo está apto, né, a produzir? O que a gente pode cultivar nele? Então, a gente pesquisa a questão da precipitação, quanto que chove, quais são as plantas nativas, né, daquela região, que realmente crescem com maior vigor naquele solo. É uma diferençazinha boa aí, né? Deve aparecer para vocês agora na tela o poema que Mokichi Okada escreveu como princípio da agricultura natural. Quando apanho uma folha seca caída no chão, sinto nela a indiscutível lei do ciclo da vida.
Mokichi Okada escreveu esse poema em 1931. E, basicamente, a agricultura natural é a agricultura da natureza. Bonito, né? É da dinâmica dos processos da natureza. Por exemplo, o que acontece de novo dentro de uma floresta? E aí? A gente está sempre observando, utilizando todos os sentidos para a gente conseguir perceber e reproduzir. Lógico que não da mesma maneira, mas procurando otimizar, inclusive, né, esse agroecossistema, respeitando e copiando a natureza. Quando Mokichi Okada escreveu o poema sobre a lei do ciclo da vida, ele demonstrou seu sentimento em relação à natureza. Mas vamos falar um pouquinho do princípio da agricultura natural. Vemos que o princípio fundamental da agricultura natural é o absoluto respeito à natureza, que é uma grande mestra. Quando observamos o desenvolvimento e o crescimento de tudo que existe, compreendemos que não há nada que não dependa da força da grande natureza. Isto é, do Sol, da Lua e da Terra, ou, em outras palavras, do fogo, da água e da terra. Sem dúvida, isso ocorre também com as plantações, pois, se a terra for mantida pura e elas forem expostas ao sol e abundantemente abastecidas de água, produzir-se-á mais do que o necessário para o sustento do ser humano. Então, manter a terra limpa para que o solo possa manifestar toda a sua força. A agricultura natural de Mokichi Okada, ela é considerada pioneira no Brasil como agricultura alternativa ou agricultura orgânica e foi trazida para o Brasil do Japão, né, na década de 70 pela FMO. E quais seriam as ligações e as relações da agricultura natural de Mokichi Okada com a agroecologia? Por exemplo, Doutora Primavesi foi consultora da Fundação Mokichi Okada e ela fala, inclusive, sobre essa relação e o encontro dela com a agricultura natural no seu livro de memórias. Semelhante atrai semelhante. E quais seriam, então, os princípios da agroecologia? Ecologicamente sadia, socialmente justa, economicamente viável e livre de agrotóxicos. A ecologia, segundo Primavesi, 1997, consiste em trabalhar a agricultura de forma sustentável, ou seja, ecologicamente sustentável, socialmente justa e economicamente viável. Nós temos várias definições, né, inclusive nesse slide de agroecologia, mas nós vamos ficar hoje com a definição da doutora Primavesi. Tanto Okada quanto a Primavesi falam no conceito de solo vivo, mas o que será que é isso? Será que o solo está vivo porque tem micro-organismos? Ou porque ele está vivo, ele tem micro-organismos? E aí? A gente fica com a opção de porque o solo está vivo, então ele é capaz de suportar e de abrigar toda essa vida de micro e macro-organismos, que é a visão bem colocada por Mokichi Okada. Então, nesse solo vivo, a gente vai praticar agricultura de manejo. A gente vai realmente estudar esse solo e ver qual é a capacidade produtiva dele no momento, né? Se ele está exaurido, se ele está bem. E aí?
será que ele tem ainda um horizonte orgânico ou será que já foi arrancado esse horizonte? Uau, tem isso, Vanessa? Pois é. E Vanessa, a gente pode cultivar morango na areia? Olha, já vi acontecer, desde que a gente tenha e a gente restaure ou a gente construa esse horizonte orgânico. Então, a matéria orgânica é uma das chaves do cultivo das agriculturas regenerativas, certo? Uma vez que a gente identificou essas características, né, desse solo, a gente vai atrás de um plano de manejo e às vezes de uma transição agroecológica, né, ou uma transição para a agricultura natural, para mostrar para o agricultor que isso realmente é possível. Ainda na questão de produzir na areia, por exemplo, na Mata Atlântica, uma floresta, e a gente chega lá, começa a cavar, tira as folhinhas e tal, acha uma minhoca, se assusta um pouco e encontra o quê? Muitas vezes areia. Mas essa floresta está em clímax. Tem árvores muito grandes, tem vários tipos de estratos, de espécies diferentes ali. Como é que isso acontece? Então, a gente passa a observar tudo isso. E não existe uma receita de bolo. Dentro de agricultura natural, não existe receita de bolo. Não adianta chegar e dizer, faz assim e assim. Isso é muito mais para a agricultura convencional, que tem os formulados dos agroquímicos. Dentro da agricultura natural, a gente vai realmente conseguir olhar para esse ser vivo de uma maneira diferente, ou seja, para cada ser vivo, assim como nós. Cada indivíduo é um indivíduo. Se a gente for pensar, todo mundo veio do mesmo pó, né? Mas realmente cada um é diferente dentro das suas particularidades. Dentro dessa questão dos horizontes do solo, o horizonte O foi arrancado, o horizonte A foi arrancado, o que que tem? Peraí, como é que eu vou fazer agricultura? Isso é importante da gente diagnosticar. Eu, quando chego numa área, sempre vou olhar isso. Tem matéria orgânica ali? Não tem. Tá duro? Tá compactado? Compactado quer dizer que a gente não consegue penetrar, né? A gente bate uma enxada ali, duro. A grande maioria dos nossos solos, né, principalmente aí nas cidades, né, o horizonte O foi arrancado e muitas vezes o horizonte A também. E da terra que a gente busca ou compra, né, às vezes na cidade para colocar num vasinho, o que que vem? Vem um horizonte B arrancado de algum lugar, muitas vezes com reto escavadeiro. Então, tem muitas partículas minerais, né, e praticamente nada de matéria orgânica. E a gente pega esse gancho que a gente vai falar mais disso no finalzinho do vídeo. E dentro, né, das agriculturas regenerativas, a gente não pode deixar de falar da agrofloresta, preconizada pelo Ernest, né, que fala da sintropia, que nada mais é que o homem trazendo energia e organização para dentro de um agroecossistema, tendo como base a floresta. Um conceito bem utilizado é o conceito de sucessão de plantas. O que realmente nasce primeiro quando a gente abandona uma área? O Ernest fala que tudo é floresta, que o cerrado é floresta. Na agricultura convencional fala o mato, mas vem capim. E depois, né? Então, realmente ter essa base na floresta, ok? Um outro conceito também é a questão da estratificação. Quanto de luz ou de sombra uma espécie precisa. Por isso, a gente pode plantar elas juntos. Que está mostrando um pouquinho sobre essa questão de plantas de sol, de meia sombra. E também tem mais uma figura que mostra esse conceito que o Ernest fala,
da organização temporal de sucessão ecológica com alguns grupos sucessionais. Então, Ernest chama basicamente o que a gente come de hortaliças, né, de placenta. Depois vem as plantas pioneiras, tem ali uma banana, tem mais árvores, tem mandioca. E também tem as secundárias, 1, 2 e 3. Aí temos árvores de porte maior, né, alguns arbustos também. E as primárias, que são realmente as árvores maiores. Sempre tem algum arbusto também, e isso coexiste, né, dentro dessa questão da dinâmica na agrofloresta. Essa questão da sucessão de plantas é muito importante para o incremento de matéria orgânica, para que a gente construa essa matéria orgânica nesse solo, baseado, né, em como é. Porque a gente também otimiza espaço, então elas conseguem coexistir. Uma árvore que precisa realmente de mais sol acaba fazendo sombra na espécie de meia sombra, por isso que a gente planeja um agroecossistema sintrópico. O Ernest colocou 15 princípios da agricultura sintrópica e deve aparecer para vocês agora. Eu não vou ler todos, porque realmente é bastante coisa, mas vai passar para vocês, né? E eu vou deixar na descrição do vídeo aí o site para vocês procurarem e poderem estudar. O que eu gostaria de chamar a atenção também é que os conceitos de agricultura natural e de agricultura sintrópica, ao meu ver, eles se juntam, eles se complementam, né? Eu realmente acredito que o Ernest conseguiu entender, né, a dinâmica da floresta, e isso casa com o que Mokichi Okada falava, né, com o que ele disse já no poema do Ciclo da Vida. Com a gente observar a natureza, observar as florestas, observar essa dinâmica e tentar reproduzir, né? A agricultura regenerativa, ela precisa, a meu ver, né, ser sustentável, né? Então, é complicado a gente falar, né, na agricultura orgânica como ela é colocada, né, e como ela está sendo praticada, né, no Brasil. Não são esses os princípios da agricultura orgânica, mas se vê muita monocultura de alface, né, ou de qualquer outra coisa. Vai plantar alface, só planta alface, tem muito canteiro de alface. Cadê a biodiversidade nesse local? Sem biodiversidade, o que acontece? A gente vai falar sobre isso, não ainda neste vídeo, mas o ataque de insetos, por exemplo, né? Só tem uma coisa ali. Então, é isso que esse inseto vai comer. E se acaba tudo. Olha que loucura, né? E essa agricultura precisa ser sustentável. Como? Produzindo o máximo a matéria orgânica dentro da própria propriedade. Por quê? Pagar R$2.000, às vezes mais, por um caminhão de esterco, porque é considerado adubo orgânico, e às vezes não se sabe nem a procedência desse esterco, é cama de aviário, que às vezes vem cheio de antibiótico, de muitas coisas que são colocadas para produção, né, animal. Nem sempre isso está curtido e isso vai ser caro e não vai ser legal trabalhar com isso, né? Então, a meu ver, mais uma vez, realmente a gente precisa ser sustentável. Não digo com o esterco da própria propriedade. Por exemplo, se existe criação animal e precisa se dar uma destinação para esse esterco, então a gente vai realmente utilizar, mas de uma outra maneira, não diretamente em canteiros, né? E também depende de como a gente pensa em relação ao solo, né? Porque se ele é um ser vivo, eu pegar o esterco ou o agroquímico, abrir a boca dele, enfiar ali e dizer: não, você não serve para nada, você não produz nada, você precisa disso para produzir. Pensa se fosse com você, se fosse comigo, eu não ia gostar muito, né? Então tem
como a gente pensa e como a gente age com o solo também é uma coisa bem significativa. Em relação aos 3 métodos de manejo de cultivo que nós falamos, existem sim diferenças, mas eu não vou descrever todas as diferenças agora. A gente pode traçar linhas, né, de semelhanças e diferenças nos próximos vídeos, vai ser muito legal. Mas eu acredito que um dos pontos chaves além de regenerar, né, de recuperar, é causar impacto positivo. Então, realmente, essas agriculturas podem, né, nos levar para o futuro da agricultura. Eu não faço julgamentos, né? Eu já trabalhei com todos esses sistemas e alguns outros, né, de manejo. Eu conheci a agricultura natural ainda criança, né? Me tornei voluntária, tem muitos anos que realmente a minha formação é dentro da agricultura natural. Eu conheci a doutora Primavesi quando eu ainda estava na faculdade de agronomia, né? E pude trabalhar com transições agroecológicas, com agricultores, né? Pude ter o privilégio de dar aula em curso de agroecologia. Né? Hoje eu desenvolvo o que eu chamo de apartamento agroecológico. Né? E eu tive contato com a agricultura sintrópica e pude provar uma farinha de mandioca produzida pelo Ernest há alguns anos, né? E eu posso dizer que realmente algo produzido na agrofloresta tem um outro sabor. Tem um quê de energia vital que te sacia, que faz realmente a diferença, né? Quando a gente se alimenta. Eu não separo técnicas, né? Eu utilizo tudo e realmente acredito no que Mukichi Okada colocou, né? Que o futuro é a agricultura natural. Mukichi Okada fala muito em sermos pragmáticos, né? E que qualquer pessoa pode praticar a agricultura. Um movimento que me deixa muito feliz é o movimento dos novos rurais. A gente está vendo jovens saírem da cidade e voltarem para o campo, né? Adquirirem propriedades, se tornarem guardiões da terra e realmente tendo sucesso com a agricultura regenerativa. Deve aparecer um slide para vocês agora, que para finalizar, né, por hoje, essa questão de métodos de cultivo, eu gosto bastante. Ela é esquemática e resume a questão da biodiversidade nos agroecossistemas. Olha só, em vermelho, onde que está o monocultivo da agricultura convencional. A agricultura orgânica dita como convencional. Os sistemas agroflorestais, né, que a agricultura natural estaria ali do ladinho. E tudo isso realmente incrementa em biodiversidade. Uau! Isso que a gente nem começou essa odisseia. Respondendo então a pergunta, acho que agora a gente já tem alguma base para responder a pergunta. Lembram qual era a pergunta do início do vídeo? Era: qual é o melhor solo para o plantio? E eu posso responder que todos. Por quê? A gente levar em conta a aptidão do solo e levar em conta que a gente pode manejar esse solo, que a gente pode ir construindo a matéria orgânica e a gente pode ir coexistindo, porque a gente é natureza. Então, se a agricultura regenerativa, a agricultura natural leva em conta e o princípio é respeitar a natureza, então a gente se respeitar também, não é mesmo? Vamos levar em consideração que o solo é um ser vivo e um ser magnífico. Pense em plantar plantas nativas,
punks. Vamos levar isso realmente no coração. Da próxima vez que a gente pensar qual solo, será que esse solo é bom? A gente vai ver que não existe solo ruim. Olha, em relação a isso, deve aparecer um slide aí para vocês. Tem uma frase que eu gosto muito, que atribuem a Einstein, mas que na verdade é de autoria desconhecida. Todo mundo é um gênio, mas se você julgar um peixe por sua capacidade de subir em uma árvore, ele vai gastar toda a sua vida acreditando que é estúpido. Ok? Eu realmente acredito que seja assim com o solo. Né? Se ele tá lá exaurido, ou é areia, enfim, você quer que ele produza morango e você vai plantar morango naquele momento. Ele vai produzir morango? Não. Por quê? Vai vir uma formiga e vai cortar e vai picotear todo esse morango e vai se acabar em uma semana, dias, dependendo do tamanho da área. Por quê? Porque ele não está apto a produzir esse morango. O que vai acontecer? Essa planta não vai absorver nutriente necessário, né? Não tem a vida e toda a química do solo, e eu digo isso da química natural do solo, para que essa planta cresça. Não tem matéria orgânica suficiente. Então, vamos fazer as coisas com planejamento. O que a gente faz? Vamos, de repente, plantar uma adubação verde, um capim. Vamos incrementar a matéria orgânica. E vai chegar um momento que sim, esse solo vai passar a produzir morango, batata, repolho e tudo mais que você quiser, desejar e que ele sentir. E vai se ter fartas colheitas. Ok, Vanessa, muito bonito tudo isso que você falou, mas eu ainda estou esperando para saber qual que é o solo que eu vou colocar dentro do vasinho dentro do meu apartamento. Ou como é que eu vou fazer com o meu quintal? O que eu vou plantar lá? O que eu tenho que fazer? E o que a gente pode dizer? Lembra que eu falei, segura aí que nós vamos chegar lá ainda? Então, em relação ao vasinho dentro do apartamento, por exemplo, o que a gente pode fazer? Pode pedir uma doação, um presente para quem tem um sítio, um parente, um amigo, traz um saco de terra lá para mim. E aí você vai olhar, né? Tem matéria orgânica ali, não tem, tá um tijolo ou tá fofo? Lembra disso, solo fofo. Solo bom? Todo solo é bom, ok? Mas quanto mais fofo, melhor. Pulo do gato. Eu não consegui essa doação. Então, o que eu vou fazer? Vou numa loja e vou comprar terra vegetal pura, sem adubo químico, ok? E se eu ver que é uma terra realmente que... Lembra que a gente falou? Raspado do horizonte B, que não tem horizonte A, muito menos horizonte orgânico, eu posso misturar um pouco de humus. Dá para colocar até uns 30, 40% de humus na mistura que você vai fazer no vasinho. Não coloca muito mais, porque pode dar excesso, tá? De nutriente e queimar a sementinha ou a mudinha, as raízes dessa planta. E é muito importante a gente continuar falando de matéria orgânica, ok? Então, folha seca. Esse presente que as árvores estão nos dando aí, outono e inverno. Maravilha, né? Então vai na rua, varre mesmo. Ah, não tem, Vanessa. Procura as aparas de grama. Aqui no meu condomínio, eu sempre procuro, né? Apara de grama, sequinha, enfim, alguma matéria orgânica seca, ok? Se for verde, ainda vai ter que passar por um processo de compostagem, então pode ter fermentação e aí fica meio complicado para a germinação das raízes, ok? Mas a folha seca funciona muito bem, é sempre buscando deixar esse solo mais fofinho. Uma alternativa, né, que
Nem sempre é viável, mas também é colocar fibra de coco, se você só tiver isso. Pode misturar um pouquinho de areia também, enfim. Fazendo essa misturinha, sempre deixando 50% a 60% de terra, que é melhor. Tenta ver se tá fofinho, se tá gostoso, se a sementinha vai gostar de nascer ali, ok? E no meu quintal, o que eu posso fazer? Primeira coisa, se tiver grama, eu vou tirar essa grama. Como é que eu posso tirar essa grama? Vamos bater pá ali, vamos realmente tirar essa grama. Se a grama estiver alta, se tiver mato, né, capim, legal dar uma roçada. Por quê? Porque essa roçada pode ser, inclusive, né, deixada para secar e ser colocado no solo depois, certo? E tem que tirar realmente a grama. A raiz da grama é muito agressiva, então fica bem complicado a gente plantar coisa em cima, realmente é difícil. Geralmente, nas áreas urbanas e dentro de agricultura urbana, a gente escuta muito falar que, tem um limite, né? Não dá verdura grande, bonita. E na prática eu vejo muito isso. Por quê? Porque não se levou em conta o que está acontecendo naquele solo. Muitas vezes nem se tirou a grama ou não se mexeu, né? Você tira a grama, mas 10, 15 centímetros o solo tá uma pedra. Pensa só, se a raiz de uma alface bate 30, 50, 60 centímetros, como que ela vai se desenvolver, né? E planta, não se engane, tem umas figurinhas aí pela internet que rolam, né? De uma parte aérea enorme da cenoura e uma parte pequenininha. Isso acontece às vezes? Sim, mas na maioria das vezes que você tem de raiz, você tem de parte aérea, certo? Então, a gente precisa preparar esse solo, tirar a grama, realmente revolver ali a, no mínimo 30 centímetros, fazer os canteirinhos ou uma mandala, enfim, ou já fazer linhas de agrofloresta, porque tem quintal que dá. E não precisa ser muito grande, não. A gente pode colocar bananeira, erva mate. Erva mate a gente pode manejar lá embaixo. Ou frutíferas, uma pitanga, uma acerola e deixar ela realmente cortada e manejada mais baixinha. Sim, é possível ter uma agrofloresta no seu quintal. Por menor que ele seja, sim. Né? Então, preparar esse solo para o que está por vir. Eu indico sempre que se faça um primeiro plantio diagnóstico, que daí você vai percebendo, vai convivendo com aquela área. Planta feijão. O feijão ele tem uma raiz bem legal, que ela já vai dar uma descompactada naquele solo e ainda vai fixar nutrientes como nitrogênio. Então já dá um incremento de matéria orgânica. Mesmo que você não colha muito feijão, você vai poder colocar essa matéria orgânica ali. E quando você for colher o feijão, se você arrancar o pé, tira, né, o feijão e depois coloca essa matéria seca de volta. Deixa no sol alguns dias, deixa secar e prepara esse solo, porque aí sim você vai ter condição de poder produzir um repolho, uma alface, um morango, ok? E até cenoura, nabo, beterraba, que a gente vê muito por aí também, né? Aquela cenourinha que não cresce, você vê que ela parou ali, sei lá, 10, 15 centímetros. Por quê? Porque tem essa camada compactada, tem essa camada dura, que se a gente não preparar esse solo, realmente não vai conseguir crescer, sempre vai ficar plantando e achando que na cidade verdura boa não dá. Dá sim. Quanto mais diversidade a gente colocar, enquanto mais a gente acreditar que o solo está vivo, tratar ele bem, né, dar matéria orgânica para ele, poder realmente contribuir para que a força dele se manifeste, a gente vai ter fartas colheitas. Uau! Tô até sem fôlego aqui. Eu realmente espero que vocês tenham gostado e até a próxima!
Olha,